Paz, amados, paz do Senhor, povo de Deus. Mais uma vez estamos aqui conectados para levar até a si a palavra de Deus. Essa palavra que está aqui no livro de 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao versículo 18, que diz assim: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Agora quero ler um texto diferente que está em Romanos capítulo 8, versículo 18. Lerei em 3 versões diferentes, King James, NPV e Nova Tradução na linguagem de hoje. Diz assim: Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Contudo, aquilo que sofremos agora é insignificante se compararmos com a glória que Ele nos dará mais tarde. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O apóstolo Paulo, ele faz menção à igreja de Coríntio em fortalecê-la, em encaminhar as almas desses homens que foram ganhos pela pregação do seu evangelho. E ele vai dizer que nós vivemos uma vida onde nós somos afligidos. Ele começa a falar isso no capítulo 4, que nós lemos, mas são primeiros versos. Ele diz que, tendo esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, e antes renunciamos a procedimentos secretos e vergonhosos. Não é por causa do que é por causa da pregação do evangelho, para que almas fossem ganhas. O apóstolo Paulo, ele se vê nesse momento encorajando a igreja de Coríntio. E a igreja de Coríntio é encorajada a caminhar diante de Deus, é encorajada a olhar para Deus, é encorajada a viver uma vida de superação, uma vida de superação. Assim, toda pessoa que não vive uma vida de superação jamais poderá ver a glória de Deus. E Paulo vai falar em: por essa causa também sofro, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou plenamente convicto de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Paulo agora está encorajado no Senhor, e uma vez encorajado no Senhor, ele se dedica a encorajar os outros também. Paulo seria o crente que poderia desanimar. Paulo tinha tudo para desanimar, porque se nós formos observar a vida de Paulo e estudar, né, o ministério dele todo, vamos ver de que Paulo, ele tinha uma vida de sofrimentos extremos, como passaram também os homens do passado, os profetas do passado passaram também por grandes aflições. Eu já tive a oportunidade de ler a Bíblia toda 5 vezes, completa. Daqui a pouquinho completarei 6 vezes, não é? Mas pelas vezes que eu li a Bíblia Sagrada, eu pude ver que os homens de Deus, os profetas, nenhum deles escapou. Sofreram, passaram por grandes aflições. E um dos exemplos mais comuns que eu tenho tido é o exemplo do profeta Jeremias. Jeremias, quando é chamado por Deus, Deus lhe revela a unção, Deus lhe fala o que ele vai dizer, o que ele vai profetizar para os outros. Você vê Jeremias a receber uma palavra da parte de Deus, e aquela palavra que diz que onde te mandar tu irás, e o que eu te mandar falar tu falarás. Então Jeremias, ele é encorajado por Deus, ele começa a anunciar juízo. Só que a palavra que Jeremias anunciava e pregava era mal recebida pelos seus. De tal maneira mesmo que Jeremias foi preso por pregar a palavra e por anunciar a profecia genuína de Deus.
uma profecia que trazia juízo e repreensão. É Jeremias que vai entregar a profecia de que Israel será escravizado na Babilônia por 70 anos. E Jeremias é pego, é maltratado, é escoteado e é lançado numa cisterna, num lugar frio. Jeremias exposto a lugares profundos de sofrimento. E lá no capítulo 20 de Jeremias, verso 7, diz que ele diz: Senhor, tu me persuadiste e persuadido fiquei. Essa palavra de persuasão quer dizer convencer. Ele diz que Senhor, o Senhor me convenceu e eu fiquei convencido. Por que ele fala isso? Porque ele não queria, que Deus lhe convenceu. E agora vê, a tua palavra se tornou um opróbrio na minha boca. Quando eu profetizo, eu sou zombado, eu sou criticado. Agora me vê onde eu estou. E Jeremias, ele se vê nesse momento, passando por sofrimentos extremos. Ele disse: Senhor, eu fiz a decisão de não mais pregar a tua palavra. Eu tomei a decisão de não mais anunciar o teu evangelho, mas quando tento me calar, a tua palavra arde nos meus ossos. A tua palavra queima dentro de mim. Oh, glória a Deus. É exatamente o que a palavra de Deus faz. Pois a palavra de Deus é poderosa. Ela é mais forte do que uma espada de 2 gumes. Ela é mais poderosa. E ela é como um martelo que esmiuça a penha. A penha é uma pedra. Então Jeremias compara a palavra de Deus com o poder que o martelo tem para esmiuçar a pedra. E ele diz que a tua palavra queima dentro de mim. Nenhuma pessoa coloca a mão no arado e volta mais para trás. Observe, Paulo agora vai escrever falando das aflições. Ele dizendo que o sofrimento que nós vemos hoje não se compara de modo nenhum com a glória que nos há de ser revelada depois. Então os profetas do passado sofreram. E eu vi na Bíblia homens, profetas, homens que queriam falar a verdade, fizeram de tudo para mandá-los calar a boca. Fizeram de tudo para que eles não mais pregassem a palavra. E será que eles pararam de pregar? Não pararam de pregar. Eles continuaram pregando o evangelho genuíno. Continuaram proclamando juízo, justiça e arrependimento. Porque você observa que todos esses homens que foram levantados por Deus para profetizar, para exercer o ministério em suas nações, eram tidos como vergonha. Mas a palavra que eles pregavam era uma palavra genuína. A mensagem que eles pregavam era uma mensagem genuína, vinda do próprio Deus. Eles padeceram, mas em tudo isso não desistiram. Observe, Paulo vai dizer no verso 16: porque não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Paulo vai dizer que nós não estamos desfalecendo, porque Paulo passou por muitas aflições. Agora, o homem exterior, a corrupção que ele vai falar, é a corrupção da matéria do nosso corpo. O nosso corpo, por sua vez, ele vai passando por desgaste com o tempo. Eu falo de momentos em que Paulo foi chicoteado. Eu falo de momentos em que Paulo perdeu sono muitas noites. Paulo não dormiu muitas vezes. Eu falo de momentos em que Paulo foi exposto a naufrágios. Eu falo de momentos em que Paulo foi esmagado. Bateram em Paulo de tal maneira que até foi dado como semi-morto. Disseram: Paulo morreu. E arrastaram Paulo e jogaram ele para fora da cidade. E Paulo vai escrever nesse momento para a igreja de Coríntio de que na verdade as aflições do presente século não se comparam com a glória que em Deus há de ser revelada. Em alguns momentos da vida de Paulo, quando Jesus lhe chama, ele lhe adverte sobre como ele poderia sofrer pelo evangelho. E Jesus lhe deixa muito claro: vem e eu te mostrarei o que é sofrer pelo meu evangelho. E Paulo ficou ciente de que uma grande jornada estava lhe esperando. Paulo, ele passa por muitas aflições.
ele sofre, mas Paulo não desanima. Mas Paulo não desiste da guerra. Paulo, ainda que padecendo, ainda que passando por muitas aflições, Paulo é a pessoa que mais encoraja os outros. Paulo, ele vai dizer que muitas das vezes abatidos, mas não somos destruídos. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas nunca fomos destruídos. Observe, como nada tendo, mas possuindo tudo. Aleluia. Então Paulo tinha tudo, e esse tudo era Jesus. Jesus era o tudo que Paulo possuía em si mesmo. Então Paulo vai dizer que as aflições desse presente século em que nós vivemos não se comparam de modo nenhum com a glória que nos há de ser revelada em Cristo Jesus. Essa leve e momentânea tribulação. Paulo, meus irmãos, ele sofreu e tanto. Esse homem parece que ele tinha na sua vida algo que traía má sorte. Onde Paulo chegava havia confusão. Onde Paulo estava pregando a palavra de Deus, havia confusão. Foi combatido, deram surra nele, ele foi humilhado. Paulo passou por sofrimentos extremos. Conspiraram contra Paulo. Disseram, vamos matar Paulo, vamos para Paulo, porque ele é anátema. Ele está a violar as leis. Disseram, Paulo se tornou um herege, vamos matar ele. E quantas e quantas as vezes que as pessoas conspiraram para parar o ministério de Paulo. Só que Paulo, ele continuava dizendo, eu sei em quem tenho crido. Eu sei exatamente em quem tenho crido. Sim, e Paulo, ele continua encorajando a igreja. Paulo é um dos homens que muito escreve a respeito do encorajamento espiritual. Ele fala para Timóteo que combate, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Porque Paulo sabia que se for para sofrer um pouquinho nessa vida, nesse corpo, comparado com o sofrimento que Cristo passou, não se compara nada. Nenhum sofrimento que nós podemos passar nesse tempo se compara com o sofrimento que Cristo padeceu na cruz. Jesus é a pessoa que mais sofreu, pois a redenção da alma é caríssima e ninguém pode pagar. E Cristo foi e pagou o preço pelos nossos pecados. Pagando o preço pelos nossos pecados, nos resgatou, nos restaurou e nos trouxe de novo na posição que havíamos perdido no jardim do Éden. Por isso que o primeiro Adão nos vendeu, mas o segundo Adão nos remiu. Assim como diz a Bíblia, que por um só homem veio o pecado e por meio de Jesus a salvação também entrou, por um só homem. Glória a Deus. Então as aflições da vida, eu falo de momentos em que nós vivemos a nossa vida afligidos por N problemas, por N circunstâncias, assim como eu e você. Nós já nos encontramos em momentos em que nós sofremos muito. Nós já nos encontramos em momentos de muita aflição, muita aflição. Talvez você pediu em alguém para que pudesse te ajudar e você não foi ajudado. E você não recebeu um abraço. E você não foi entendido pelos homens. Assim como Paulo falou para Timóteo, eu quero falar para você. Combate, pois, o bom combate da fé. Aleluia. Pois as aflições do presente século não se comparam com a glória que em Deus nos há de ser revelada. Nada nos poderá, nada, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. O peso é de glória muito excelente. O peso da glória de Deus que está sendo preparado. O que é o peso da glória muito excelente? É a glória de Deus. É a recompensa, é o galardão, é o prêmio da santa vocação em Cristo Jesus. Sim, faça como Paulo.
esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e eu prossigo para o alvo do prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Pois as aflições dessa vida têm por objetivo nos desanimar, têm por objetivo fazer com que a nossa fé se esfrie. Mas faça como Paulo, meu irmão, esqueça as coisas que para trás ficam e prossiga para o alvo da santa vocação em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Assim como Paulo falou também em Romanos 8, versículo 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhuma dessas coisas tem o poder para nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada, nada. As aflições do presente século não se podem comparar. Sim, as tribulações que você passa. Paulo sofreu muito. Paulo vivia na cadeia, nem casa própria tinha. Muitas das vezes era humilhado. Muitas das vezes passava fome. Muitas das vezes passava por frio. Sim, ele disse que ainda passamos fome. Mas ele disse que eu aprendi a me contentar com o que tenho, pois sei que é ter fartura, que é ter abundância. Mas eu aprendi a me contentar com o que tenho, pois eu sei que posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Eu posso tudo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em quem? Em Cristo Jesus. Aleluia. Então, caminhar com Deus, não apenas viver uma vida de vitórias sucessivas. Haverá momentos em que você perderá. Haverá momentos em que você passará por aflições. Haverá momentos em que você viverá uma vida de aflições muito profundas na tua vida. Haverá momentos em que você passará por momentos de imensa dor, de imensa aflição. Mas a Bíblia diz que aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem suas almas a Deus. Sim, aqueles que padecem devem caminhar em oração a sua alma ao fiel Criador. E eles devem continuar a fazer o bem. É assim que diz a palavra de Deus. Em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 19, que nós devemos encomendar. O que encomendar? É você pegar tudo que é seu e confiar e enviar para alguém. É isso. Quando você encomenda, aquela encomenda não pertence mais a ti. Aquela encomenda pertence a quem você enviou. É assim. Deus se encarrega de tudo. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle. Deus, ele sabe exatamente como fazer, quando fazer e como será. Sim, porque viver o Evangelho não é apenas vitórias. Muito que se tem pregado hoje é que quando você ganha é Deus, quando você perde é o diabo. Nem sempre é assim. Muitas das vezes você vai chorar, você vai perder, mas não quer dizer que é o diabo. É segundo a vontade de Deus. Sim, é Deus talvez preparando um plano para você que você não sabe. E a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, portanto, meus amados irmãos, regozijai-vos, tende por bom ânimo o passardes por muitas aflições. Sim, pois a prova da vossa fé produzirá, aleluia, produzirá para vocês. Sim, efeitos estes, os efeitos da nossa provação, nos conduzirá a uma fé sólida em Cristo Jesus, uma fé firme e inabalável,
Quantas foram as vezes que eu chorei? Quantas foram as vezes que eu disse, Senhor? Eu me lembro de uma vez em que estava em grande aflição, grande aflição. Eu me lembro que ia trabalhar num trabalho desses. E por que eu fui trabalhar? Eu ia trabalhar para conseguir algum dinheiro. E eu me lembro que passamos o dia todo, passamos das 8 horas até 18 horas, partindo parede. Estávamos a partir uma certa parede com enxada. A gente partia tudo aquilo porque era o trabalho que a gente ia cumprir lá, era a tarefa. E tudo isso por causa de quê? Por causa de algum valor, por causa de alguma coisa, porque eu estava a passar por aflições, porque eu queria aquele bem. E eu me lembro que eu quando trabalhei, fiquei muito cansado. Eu batia enxada na parede, saía a calha e entrava nos meus olhos. Era muita coisa. E quando chegou 18 horas, eu caí, eu fiquei muito cansado. Eu olhei ao lado e comecei a chorar. Eu chorei, mas enquanto chorava, dentro de mim se formava um arrependimento muito forte. Sim, mas era um arrependimento assim que dizia, Senhor, por que eu vim nesse lugar? Bem sabendo que eu poderia sofrer, bem sabendo que eu poderia passar por grandes aflições, por grandes necessidades. Eu me lembro de muitas das vezes exposto a frio. Sim, eu já passei noites fora de metrô, já passei noite fora de casa onde fui trabalhar e eu passei nevando assim, uma temperatura muito baixa. E eu estava lá no metrô, passei a noite. Teve vezes que eu subi andares, trabalhando no inverno, a frios muito forte. E foram assim dores muito profundas. Eu até hoje tenho marcas na alma. Eu até hoje não gosto de andar fora do frio por causa disso, porque aquilo deixou marcas em mim. Eu me lembro que enquanto passava por uma aflição daquelas muito profundas, e eu tentava reclamar, e no momento em que eu ia reclamar, o Eterno me conduziu até a cruz. O Eterno me conduziu até a cruz. E quando eu cheguei até a cruz, eu não conseguia reclamar. Eu retive a minha dor. E eu me contive, eu passava tudo aquilo calado, porque nenhum sofrimento que eu posso passar nessa vida se compara com o sofrimento que Cristo passou naquela cruz por amor de mim. Então viver o Evangelho, caminhar com Deus, não significa que você sempre vai rir. Vai chegar momentos em que você vai chorar, mas no momento em que você vai chorar, precisa criar em ti uma certeza de que Deus está comigo. Deus não está contigo só quando tudo vai bem, até quando tudo vai mal. Deus continua estando contigo, Deus continua lutando ao teu lado, Deus continua olhando para a tua vida, Deus continua provendo, caminhando ao teu lado, até quando você não vê, Ele continua caminhando contigo, conduzindo-lhe para o lugar que Ele tem preparado em Cristo Jesus. Assim como Paulo falou para Timóteo, combata o bom combate da fé, como um bom soldado de Jesus Cristo. As aflições do presente século não se comparam com a glória que em Deus nos há de ser revelada. Viver o Evangelho não é só viver o tempo de vacas gordas, não. Uma vida, a vida da fé, a vida de Deus, caminhar com Deus. Sim, o Evangelho é viver o tempo de vacas gordas e o tempo de vacas magras e feias. A situação vai ficar feia para você, a situação vai estreitar para você e você vai querer desistir. Mas combate o bom combate, não desista, continua firme. Porque o mesmo Deus que esteve contigo no tempo de vacas gordas, estará contigo também no tempo de vacas magras. Ele tem o absoluto controle do tempo. Assim como Ele te abençoou e te guardou e te guiou no tempo de vacas gordas, Ele proverá para você no tempo de vacas magras e feias. Que você diga como Paulo: estou convencido absolutamente de que nada do que vemos agora se pode comparar com a glória que em Deus que nos será revelada. Que eu e você
continuemos firmes em Deus, animados na fé e regozijando-nos, trazendo à memória as promessas de Deus, de que realmente Ele não é homem para mentir. Assim como Ele falou lá no livro de Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19, de que eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que você e eu possamos meditar e viver nessa palavra, no nome de Jesus Cristo.